mais um episódio. Eu sou a Giovana, embaixadora da INMV, e hoje eu tô mais uma vez com a Ká para um episódio super legal sobre inteligência artificial. Ká, se apresenta um pouquinho para eles. Claro, eu sou a Carol, sou embaixadora da INMV e vamos conhecer o nosso convidado? Pode falar um pouquinho sobre você? Olá pessoal, meu nome é Renato Rocha, eu sou o CEO da INIAPET, uma inteligência artificial feita para veterinário, por veterinário. Então a gente resolveu trazer essa novidade para o mercado, trazer inteligência artificial para esse mundo e está sendo super legal. Legal. E sobre a IA, o que você pode dizer pra gente assim, na área da medicina veterinária? A IA ela está tomando todos os mercados e na medicina veterinária isso não vai ser diferente. A gente vai ter cada vez mais inteligência artificial dentro de tudo, dentro da nossa vida. Eu estava vendo uma matéria do CEO da Google, ele estava comparando a inteligência artificial com outras tecnologias disruptivas. Então, por exemplo, na década de 70 o computador pessoal e na década de 90 a internet. E ele estava falando que o pessoal na década de 90 achava que a internet ia ser uma onda passageira, né? E que não ia pegar. Hoje a gente não consegue viver sem a internet. Aliás, a gente só lembra da internet quando ela cai, não é? Sim, com certeza. E a diferença é que a inteligência artificial, a internet, ela levou alguns anos para realmente pegar. E a inteligência artificial, ela já pegou, ela já está aí. E uma coisa que ele fala nessa reportagem também é sobre um estudo, que inclusive foi um estudo que foi feito aqui no Brasil pelo Google, com, se eu não me engano, a IAPSO, e esse estudo mostrou que 54% da população brasileira já utilizou inteligência artificial. A gente está num número que é superior à média mundial. Olha que loucura isso. A média mundial está em 48% e a gente já ultrapassou os 50% da população já teve acesso à inteligência artificial. É porque hoje em dia a inteligência artificial está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente pergunta tudo, né? A gente tira dúvida, a gente usa como psicólogo, a gente usa durante, às vezes, estudo, porque ajuda a fazer os resumos. Para mim mesmo, que sou estudante, eu acho que eu acabo usando bastante para me auxiliar em tudo que eu faço dentro da faculdade. Às vezes até organizar os meus horários, ajuda em tudo. E muitas vezes a gente pensa que a inteligência artificial só tá lá pra gente como um chat GPT, por exemplo, alguma coisa assim, mas com certeza ela tá por trás de cada aplicativo que a gente usa, cada passo que a gente dá na nossa rotina, né, com outras empresas, dentro do mercado, tem muito detalhezinho da inteligência artificial atuando, né? Sem dúvida alguma, a gente vai cada vez mais ver isso, né? Então um exemplo é assim, a INIA foi desenvolvida com inteligência artificial. Então, na área de desenvolvimento de software, estão usando muito inteligência artificial, e a gente vai ver isso em cada detalhe. E agora, eu vejo que a gente ainda utiliza a inteligência artificial como um Google turbinado, porque a gente vai lá e pergunta agora para ela. E nesse estudo até fala isso. A queda de pesquisa no Google caiu bastante, porque o pessoal está usando agora a inteligência artificial para fazer pesquisa. Só que ao passo que isso é ótimo, também não é ruim, porque as pessoas estão só usando como pesquisa. A partir do momento que as pessoas conseguirem ter esse consentimento, que você pode fazer muito mais do que só pesquisar, um resumo, pegar uma planilha e pedir para a IA gerar uma informação, um BI da minha clínica, por exemplo, isso vai começar a mudar muito o modelo de negócio, vai ser bem interessante. Sim, com certeza. Acaba ajudando bastante as empresas, né? E você tocou num assunto muito legal sobre a empresa que você já criou e essa parte. Conta pra gente um pouquinho sobre a INIA. Foi bem legal. A INIA, ela nasceu
nasceu há 8 meses atrás, então é uma empresa muito nova, é uma startup nova no mercado e a gente vem crescendo muito com vários hospitais já utilizando. Na verdade, a Inia é uma inteligência artificial que a gente treinou com todo o conteúdo técnico veterinário para ela auxiliar o veterinário no momento da consulta, na internação e até em laudos. Como que ela funciona? Na consulta, o médico veterinário ele simplesmente habilita a Inia ouve a consulta e a Inia vira uma assistente para gerar todo o prontuário já escrito, né? Faz a transcrição e com o conhecimento técnico dela em veterinário, ela consegue gerar o documento final para o médico levar para o prontuário. E isso é super legal, porque ele não precisa mais ficar digitando, né? Eu costumo dizer que tem 2 tipos de médico veterinário. Aquele que o paciente, o tutor entra e ele baixa a cabeça e não para de digitar, né? E aquele que não digita, dá atenção ali para o paciente e para o tutor, mas no final da consulta ele gasta meia hora para lembrar e digitar todo o prontuário. A Inia ela acaba ajudando nos 2 casos, né? Você consegue dar mais atenção e não perder nenhuma informação, porque tudo que é falado ela consegue guardar e gerar um prontuário no detalhe. Isso é uma segurança para o paciente, para o tutor e também para o médico veterinário, para a clínica e para o hospital. Né? Sim. O que eu vejo disso é que a gente economiza, de certa forma, um tempo, né? Porque aquele tempo que às vezes a gente vai estar lá, a gente faz o atendimento e depois do atendimento que a gente vai fazer toda a parte do relatório. Claro, eu ainda sou estudante, mas assim, os estágios que a gente vê em clínica, a gente vê que a parte de, principalmente internação, né? Porque a internação você tem que relatar tudo que o paciente fez naquele dia, a gente gasta às vezes um tempão. Então, às vezes, talvez você conversando ali com a IA, isso pode ajudar bastante, né? Exatamente, Carol. A gente fez de uma forma que o plantonista ele consegue abrir a Inia, fazer um relato rápido do atendimento que ele acabou de fazer com o paciente e guardar isso. Daqui 1 hora, 2, ele atendeu de novo esse paciente, ele vai lá e relata e no final do plantão dele é só gerar o documento, já está pronto. Todo o prontuário daquele plantão. Então, os hospitais, eles têm gostado muito de utilizar na parte de internação, porque evita aquela coisa do plantonista, ele tem que ficar mais 1 hora depois do plantão dele para passar o plantão, né? Ficou muito mais ágil, muito mais rápido. Mas assim, ó, vamos fazer uma pergunta meio polêmica, sabe assim, que eu acho que todo mundo gosta. Mas conta pra gente, que eu acho que o médico veterinário tá um pouco assustado em saber que às vezes ele pode estar ali perdendo seu emprego, né? Porque se a IA vai fazer tudo, o que ele vai fazer? Ótima pergunta. Como eu estava dizendo daquela pesquisa, né, que foi feita lá atrás com o advento do computador pessoal e da internet, eles naquela época já tinham essa mesma dúvida, né? E agora com sistemas eu vou perder meu emprego? E é o contrário disso. Na verdade, quem conseguir estar à frente com inteligência artificial serão os destaques do mercado, né? Então, cada vez mais isso vai acontecer. E a diferença é que, assim, principalmente nesse mercado, nesse setor, nunca vai deixar de precisar do médico veterinário. A inteligência artificial ela vem para ajudar, mas ela não pode laudar sozinha, ela não pode diagnosticar sozinha, né? Sempre vai ter a necessidade. É o inverso disso, é auxiliá-lo para que ele tenha mais ferramenta e mais informação. Traga mais facilidade pra gente no dia a dia, né? Exatamente. A gente consiga talvez fazer um atendimento muito mais tranquilo, né? Mas mesmo assim ainda dá um medinho. A gente tem medo do novo, né? E a inteligência artificial é muito nova. E a diferença é que ela está crescendo muito rápido. A gente está vendo inteligência artificial em tudo que é lugar. Mas vai passar esse medo do mesmo jeito que outras novidades vieram e a gente ficou um pouco
receoso daquilo, né? Então, hoje a gente realmente tem essa dificuldade no mercado ainda dessa nova adaptação. A gente vê que isso vai ser passageiro e vai ser muito rápido, né? E que já o pessoal vai olhar assim e falar, não, isso aqui realmente me ajuda. A INE, ela pode ajudar não só na transcrição, mas também eu terminei a consulta, foi uma consulta mais complicada, eu posso pedir para ela, olha, quais as perguntas que eu não fiz que eu poderia fazer para melhorar o diagnóstico? Ou quais são os possíveis diagnósticos nesse caso? E ela vai trazer cada diagnóstico com percentual de probabilidade, a justificativa e qual material ela pesquisou isso, né? Então ela vai ajudar o médico veterinário a ser mais preciso, a dar mais segurança para o paciente e para o médico veterinário também. Mas dentro disso não tem um percentual de erros? Sim, tem, né? Como qualquer sistema, você vai ter um percentual de erros, né? Hoje a gente diz assim, a gente consegue reduzir a atividade burocrática do médico veterinário em 80%, porque ele precisa revisar todo o prontuário e fazer algum ajuste, né? Então, a gente diz que os erros da inteligência artificial são as alucinações. Ela pode alucinar, né? E ela pode trazer, às vezes, uma resposta ali no prontuário que não foi aquilo que aconteceu. Então, por isso também que o médico veterinário não vai perder o emprego, né? Você tem que revisar. A responsabilidade é do médico veterinário de revisar e assinar embaixo aquele prontuário. Sim, certo. E qual o maior desafio disso? Você acha que é esses erros ou tem outros desafios por trás? A gente vê que a empresa de vocês veio para ser uma solução para prontuários, mas ao mesmo tempo a gente escuta muito a Renata Arruda falar que os veterinários ainda não estão preparados para moldar um prontuário, ainda não reconhecem, né, a necessidade do prontuário. Muitos veterinários têm essa falha. Isso é um desafio para vocês, dentro do que a Ká perguntou? Olha, é uma excelente pergunta, porque eu acho que essa parte não é um desafio, porque como ainda alguns veterinários têm essa dificuldade, ela vem para suprir essa questão. Então, ela vem para ajudar o médico veterinário, né, a deixar melhor o prontuário. Né? A gente teve um relato de um cliente nosso que disse, nossa, melhorou e dá para ver dá para ver nitidamente a diferença de um prontuário feito com INEA daquele que não foi feito, né? Porque o detalhe que ela consegue trazer no prontuário é muito grande. Então, com certeza, o mercado já está reconhecendo mais a empresa de vocês para facilitar na rotina deles. Exatamente. Hoje o mercado já está dizendo isso. Olha, quando eu utilizo a INEA, eu tenho mais detalhe, eu tenho mais informação, eu tenho um prontuário que eu tenho certeza que ele já está dentro das normas do CRMV, né, que ele já está formatado. Então isso acaba dando uma segurança também para o gestor da clínica e do hospital. Legal. E assim, uma curiosidade um pouco particular, o que os médicos veterinários assim já comentaram com você? O que eles estão achando assim atrás assim um pouco do sistema? Legal, quando você fala na utilização, isso, né? Sim, na se utilização. eles sentem uma dificuldade, assim, não? Não, eles estão utilizando, a gente procurou fazer de uma forma muito fácil dele utilizar, né? Eu costumo dizer nas apresentações, a gente tem 2 campos para ele preencher, né? E gravar a consulta, né? Lógico que você às vezes precisa mudar alguns procedimentos que você está acostumado. Por exemplo, normalmente o médico veterinário não está acostumado a relatar o exame físico, né? E aí ele fala, olha, eu não relato. Então você tem ali um campo para você não falar, você digitar alguma informação que vai ser levada para dentro do prontuário também, né? Mas a percepção deles na utilização está sendo muito boa, né? Eu tenho relatos assim de médico veterinário falando, olha,
eu tô conseguindo até dormir agora, porque antes eu ia para casa sem preencher alguns prontuários e ficava com medo de esquecer no outro dia que eu ia montar o prontuário. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente ainda pensa um pouco que é uma terra sem lei na questão de proteção de dados. Como que é para vocês tudo isso? Vocês analisam os dados daí de todos os clientes de vocês para contribuir alguma coisa para a pesquisa veterinária? Tem toda uma proteção? Como que é dentro da empresa de vocês? Legal. Tem duas coisas com relação ao LGPD, tá? A primeira é que a INEA, ela não guarda o áudio. Então é uma transcrição, ela só usa esse áudio para transcrever as informações e ela elimina o áudio para que eu não tenha essa informação do tutor. Então a gente consegue estar conforme a legislação na questão falando pro tutor, né? Então a gente tem essa segurança para a clínica, pro hospital. Com relação aos dados da clínica, ali, do hospital, do próprio médico veterinário, a INEA não utiliza os dados para outras funções. O que a gente utiliza são os dados do hospital para gerar relatórios e informações a mais para o próprio hospital. Muito então, legal. ele vai ter ali, a gente vai lançar uma próxima versão, que ele vai conseguir, por exemplo, visualizar, olha, qual é o tipo de diagnóstico que eu mais tenho dentro do hospital e o que está sendo receitado. Olha, eu tenho alguma informação importante de um diagnóstico que não seguiu o protocolo, assim por diante, para auxiliar. Então, por enquanto a gente está fazendo isso, mas a gente pensa em depois, aqueles clientes que quiserem optar para que a gente trabalhe uma massa de dado conjunta com outros hospitais para dar mais informação, sempre analítica, né? Eu não vou a INEA não vai dar a consulta de um hospital para o outro, mas de forma analítica para falar, olha, essa região você tem mais esse tipo de diagnóstico, assim por diante, aí a gente vai trabalhar isso, mas isso é a longo prazo, é mais para frente. Isso vai trazer um nível de estatísticas pra gente, né? A gente vai conseguir separar bem. E você tocou num ponto sobre versão. Você acha que vai conseguir atualizar essas versões anualmente? Você acha que... Boa. A gente falou que a IA tá sempre Boa pergunta. né? A gente na INEA tem uma estratégia de um lançamento de uma versão por mês, onde cada uma dessas versões ela precisa ter pelo menos uma funcionalidade que vai ajudar tanto o hospital como a clínica, o médico veterinário. Então, a gente quer sempre trazer novidades. Então, a cada mês, pelo menos uma novidade a gente vai trazer dentro da INEA. Isso é muito bom. E assim, qual dica que você poderia dar? Que seja para um estudante que talvez use, ou talvez já para uma parte de hospitalar, assim, que as pessoas queiram talvez conhecer mais sobre a IA. Então, acho que a dica que eu dou, a primeira coisa é, se você ainda não conhece IA, conheça, né? Como eu falei lá no começo, a IA não vai tirar o trabalho, não vai tirar o emprego de ninguém. Mas quem não conhecer IA vai ser substituído por alguém que conhece. É verdade. Né? Então, essa é a diferença. Essa é a primeira coisa. Então, assim, estude IA, vai atrás de conhecimento, porque não tem volta. Esse nosso novo mundo, ele não tem mais volta. A gente vai precisar se atualizar com certeza. E, assim, a gente vai ver que a gente vai ter várias inteligências artificiais, como a INEA setorizada, para outras coisas, e isso vai virar parte do nosso mundo, não tem jeito. Sim, sim. E pegando assim a parte do congresso esse ano da PetVet, assim, e da Pet Sul América também, você sentiu que tem bastante gente já querendo saber informação, que está querendo se atualizar já nessa parte de IA? Como que você sentiu esse ano? Eu vi uma diferença bem grande, porque as pessoas esse ano já estão falando de IA, já estão
querendo ouvir palestras de IA, já estão se interessando pelo assunto e assim, e já sabem o que é, né? Não é tão novidade assim. A novidade é, agora eu preciso absorver, eu já sei o que é, agora eu preciso absorver para utilizar essa nova tecnologia, né? E eu acho que o ano que vem a gente vai ter um boom assim, de empresas aqui dentro da feira com inteligência artificial, das pessoas procurando mais inteligência artificial. Vai ser uma nova era aí que a gente vai ver logo no ano que vem. É sua expectativa? Não, eu acho que isso vai acontecer mesmo, não é expectativa, mas não tem jeito, já é realidade. E assim, uma curiosidade que eu tenho, o mercado então está cada vez mais procurando a inteligência artificial e no caso da empresa de vocês são parceiros da ANMV e da BHV. Os afiliados dessas associações têm alguma vantagem, algum especial assim com vocês? Sim, tem. A gente tem a parceria, né, e tem desconto na assinatura, tem planos diferenciados, tem até funcionalidades que não tem dentro do pacote ali que a gente está dando para os associados tanto da NMV como da BHV. Então, por exemplo, uma assinatura normal tem um administrador só para visualizar todas as informações da ilha. Para os associados é ilimitado. Então a gente tem algumas funções ali já de presente para os associados. Olha, estou muito feliz com isso. Realmente, a galera que participa dessas associações é muito exclusiva. Com certeza é. E é isso, né, Gi? Eu acho que se vocês tiverem mais dúvidas, sigam a gente, vão procurar sobre IA, que eu acho que é importante, né? Eu acho que as pessoas estarem realmente conectadas a isso. E muito obrigada por trazer um pouco da sua empresa pra gente, permitir que o pessoal conhecesse o que é inteligência artificial e tivesse até um pouco menos de medo em relação a essa tecnologia no mercado. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Foi muito legal esse papo aqui e até uma próxima. Até mais, pessoal. Fiquem ligados que vai ter muito mais vídeo no canal.